Jeová é, Jeová, Jeová é, Jeová, Jeová, nosso Deus é grande, 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 só Ele quem cura e nos dá livramento, só Ele abençoa e nos dá vitória, só Ele quem cura e nos dá livramento, só Ele abençoa e nos dá vitória. Deus Pai, Criador dos céus e da terra, Deus dos verdadeiros profetas, Deus Alfa, Ômega, princípio e o fim, primeiro e o derradeiro. Seja bem-vindo nesse lugar e fala, Deus, em nossos corações. Hoje nós desejamos que a Tua Santa Palavra não só penetre em nossos corações, como também possa nos exortar de maneiras a nos firmarmos em Tua Santa, bendita e gloriosa presença. Crendo que o Senhor está aqui, Deus Pai, Deus Filho e Senhor Espírito Santo. Fala, Deus, em nossos corações. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Eu peço que abra a tua Bíblia no livro de Êxodo. Êxodo no seu capítulo 20. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo no seu capítulo 20. Não sei se foi simplesmente no dia de hoje que o pessoal chegou tarde. Então, eu pergunto à congregação, tem sido sempre assim? O horário tem sido sempre este. Do outro lado, de onde eu venho, os cultos começam 8h30. E aqui parece que o culto começa às 9h50. É triste, né? É triste ou não é? Fala então, igreja. É ou não é triste? É triste. O culto tem sido a que hora? Não sei que é mesmo 9h50. 9 ponto. É a hora que começa? 9 ponto. Lá nós começamos 8h30. 8h30, 8h40. Eu já me encontro na igreja interagindo com o povo. Amém? Ou é a dificuldade aqui por conta dos táxis? Não, mas há quem vive próximo, ainda assim atrasa. Então como é que se explica? Se não tem táxi, não tem moto, mas ainda assim atrasamos. É necessário que a gente perceba que quando nós aceitamos Cristo, acabamos assinando com Deus uma responsabilidade, um contrato, um acordo. Eu acredito que nesse culto temos pessoas que trabalham. E lá onde você trabalha, a tua chefia, a tua liderança, o PCA dessa empresa,
né, o cérebro dessa empresa, eles elaboraram um requisito, uma norma. E como funcionário, você é obrigado a caminhar de acordo com o que foi o quê? O que foi? O que foi? O que foi acordado. Essa aliança que você firmou com essa empresa te remete à obediência aos princípios que foi por eles estabelecido. Você entendeu? Então nós precisamos ter essa consciência que quando nós estamos indo para o culto, essa aliança não é com o pastor, essa aliança não é com a igreja, essa aliança é com Cristo Jesus, o Nazareno Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Faço parte da igreja. Se nós não tivermos essa responsabilidade, a gente vai atender aquilo que é terreno, na hora certa, no momento certo, deixando assim a responsabilidade que temos para com Deus em segundo plano, em segundo lugar. E diante dessa atitude, não se manifesta ou não é manifesto o verdadeiro amor para com Cristo Jesus o Nazareno. Eu particularmente, ninguém tira de mim de mim o compromisso que eu tenho com Cristo Jesus. Para mim, Cristo Jesus é a primícia. Eu na altura em que vivia cá em Luanda, aqui no Gameca Direito, para quem conhece muito bem a Mutamba, está aí a Mutamba, né? Para quem desce mais um pouquinho, entra logo para a esquerda, sempre em frente, tem aí os coqueiros, quem conhece? Aí não tinha uma igreja universal, não sei se tem até agora. Vejam, eu na casa dos meus 16, 17 anos, eu vivia aqui na Gameca Direita. Eu saía às 5 da manhã, a pé, a maior parte das vezes, porque não tinha valor de táxi, para poder evangelizar no culto das 10. Existia o culto das 6, existia o culto das 10, tinha o culto das 12, o culto das 15 e o culto das 18. Então eu saía às 5, me punha caminhando para estar lá antes das 10 horas, com o propósito de evangelizar. E eu evangelizava todos os dias. Segunda, terça, quarta e mais. Eu não ficava cansado não. Eu descia a pé e algumas vezes subia de táxi, muitas vezes descia a pé e voltava a pé. Mas por quê? Porque eu sabia que tinha um compromisso com Deus. Durante a noite, madrugada, quando dobrasse o joelho e falasse com Deus, eu falava assim para Cristo: Senhor, quando tocar 5, 4 e 30 me acorda, porque eu tenho um compromisso contigo. Eu preciso estar na tua casa amanhã para poder ganhar povo, alma para o teu reino. Amém? Amém? Nessa idade eu já havia percebido, e olha que não foi orientado por algum pastor, até porque os pastores da Igreja Universal, eles nos dão assim de forma direta com o grupo jovem. Eles falam com obreiros, falam com pastores, discípulos, mas diretamente assim lidar com a juventude é raro. Então eu fazia parte desse grupo da juventude, então eu não tinha assim de forma direta, bem na minha frente, um pastor que pudesse interagir comigo. Mas eu em particular, em meu coração, eu falei, eu tenho uma responsabilidade com Deus. E eu preciso honrar essa responsabilidade, essa aliança, esse pacto que com Deus eu firmei. Amém, igreja? Amém. Abra no livro de Êxodo, no seu capítulo 20, e vamos fazer leitura no seu versículo 12, que diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias aonde? Na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Dê tua atenção, por gentileza, meu querido. Honrar pai e mãe. Pastor, eu sou um daqueles filhos
Eu sou uma daquelas filhas que eu tenho dificuldade em compreender essa passagem bíblica por conta de uma situação que eu tenho vivido no meu seio familiar. Meu pai, minha mãe não permitem que eu congregue, não querem que eu congregue, pois o lugar de onde eu venho, o lugar onde eu cresci, eu aprendi que imagem de escultura, venerar imagem de escultura, se prostrar diante de uma imagem de escultura, eu aprendi que não é pecado. Quando era menino, na minha adolescência, eu aprendi que não era pecado porque os meus pais cresceram fazendo isso. E até hoje os meus pais fazem isso. Meus pais adoram, veneram imagem de Maria, Santa Rita, São José, Santa Mercedes, entre outras imagens que foram canonizadas pela Igreja Católica como santo. E eu tenho dificuldade, porque agora eu sei que é pecado. E por conta disso eu estou enfrentando uma grande luta dentro do meu seio familiar. Pastor, eu estou vindo da Testemunha de Jeová. Pastor, eu estou vindo do Simão Toque, eu estou vindo do Simão Quimbando. E a doutrina que lá tive, que me foi ensinado pelos meus pais, é uma doutrina que para os meus pais até agora é a verdadeira. Mas eu cresci. E eu agora lidei de frente com essa doutrina e descobri que muita coisa que eu aprendi eram erradas, eram falsas. Mas por conta desse despertar, eu estou enfrentando uma luta dentro do meu seio familiar. Eu acredito que temos aqui pessoas que estão enfrentando isso. Assim como lá fora. Tem milhares e milhares de pessoas que estão enfrentando isso. Todos os anos eu tenho recebido jovens, eu tenho recebido homens e mulheres dizendo assim: pastor, eu preciso de uma orientação porque não está fácil não. Em minha casa, meu pai me bate. Outro dia estava eu orando e meu pai chegou com uma jarra cheia de água e me despejou enquanto orava. Outro dia eu estava orando, meu pai chegou, começou a bater em mim, minha mãe chegou, começou a bater em mim. Eu não tenho paz dentro da minha casa, sou proibido, sou proibida pelos meus pais para não frequentar um outro lugar, uma outra igreja, porque eles dizem: nós nascemos católicos, nós crescemos católicos e na minha família ninguém pode mais se desvincular dessa linhagem, porque aqui é onde nós nascemos. Nós nascemos tocuista, quibanguista, e daqui ninguém pode sair, porque aqui é onde nós temos as nossas raízes. Mas você cresceu, e pela graça do Senhor Jesus Cristo Nazaré, Deus abriu os teus olhos, e hoje você não aceita, porque te foi aplicado, imposto, quando ainda era um menino, um adolescente. Amém? Então, diante dessa guerra, é necessário que a gente entenda que existem dois tipos de paz. Há dois grupos de paz. Amém? Tem aqueles pais que não é que diante dessa luta, quando eles estão ali proibindo o filho, não é que eles não conheçam a verdade. Vai entender? A atitude, a forma de como esses pais lidam com o filho é completamente diferente de pais ímpios, aqueles que não têm compromisso e intimidade com Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, o primeiro grupo de pais que eu vou estar aqui falando é aquele grupo onde os pais conhecem a verdade. E esses pais estão vendo o seu filho se desviando dessa doutrina, porque o filho acha que o que aprendeu é que é o errado, e o que está buscando lá de fora é que é o certo.
Está entendendo? Então, por conta dessa preocupação, porque nenhum pai de Deus que conhece Cristo e tem intimidade com Cristo, né, deseja ver seu filho, sua filha se perdendo e não fazer absolutamente nada. Então, quando esses pais estão verdadeiramente em Cristo Jesus Nazareno, o comportamento deles é diferente. Quando eles veem o filho se desvinculando dessa doutrina, eles não batem, eles não despejam água, eles não tacam cinto, pau por cima da criança, por cima do filho. Não fazem isso. Por quê? Porque eles nasceram de novo. Porque eles têm intimidade com Cristo. Eles não vão gritar com você, porque eles nasceram de novo. Pois um dos frutos da pessoa do Senhor Espírito Santo é o domínio próprio. Então, se nasceram de novo, eles têm o domínio em suas almas, porque Cristo Jesus está dentro deles. Como é que eles fazem? Eles pegam nesse filho, põem sentado, pegam na filha, põem sentada, e em amor e com amor eles conversam com o filho. Meu filho, olha, as escrituras dizem assim, assim, assim. Essa é a verdade. Explica para mim o que estás aprendendo lá fora. Aquelas pessoas que estão aparecendo no teu caminho, o lugar onde estás frequentando, explica ainda que tipo de doutrina que eles partilham com você. Aí o filho se abre: pai, eu aprendi assim, assim. Não, filho, não é bem assim. É assim, assim, assim. Aí mais, eu e tua mãe estaremos orando com você. Eu e tua mãe vamos abrir um propósito de jejum. E se necessário for, pode ser os três. Eu, sua mãe e você. Vamos orar para que Cristo Jesus abra os teus olhos e mostre verdadeiramente para você o que é a verdade dos céus. Amém? Amém. Esse é o comportamento de pais que têm verdadeiramente intimidade com Cristo. Agora, os pais que não têm compromisso com Deus e acham-se que são de Deus, há uma imagem que eu vi durante esses dias que chamou-me muita atenção. A imagem de um porco com pelos de ovelha. E alguém escreveu assim: existem muitos porcos pensando ser ovelha, mesmo não sendo ovelha. Existem muitos lobos pensando ser ovelha, mesmo não sendo ovelha. Existem milhares de pessoas nos 4 cantos da terra pensando que são de Deus, que têm compromisso com Deus, mesmo buscando a Deus de forma errada. Sai por essa porta, pergunta a um idólatra se é de Deus, ele vai dizer para você: eu sou de Deus. Sai por essa porta, pergunta para uma pessoa que adora Simão Toco, Simão Quimbambo. Pergunta para uma pessoa que venera homens, imagens de répteis, aves. Pergunta para eles se sois de Deus. Eles vão dizer que nós somos de Deus. Pergunta para um muçulmano se são de Deus. Vão dizer que somos de Deus, mesmo sendo homem bomba. Está entendendo? Então, porco ou lobo com pelos de ovelha, pensando em ser uma ovelha. Então tem aqueles pais que, por conta do que ele aprendeu, da base que teve quando menino, por conta dessa doutrina errônea, ainda assim, quando um filho desperta diante ao manuscrito de salvação, ao evangelho que salva a vida de um homem, de uma família, de uma nação, quando a pessoa desperta, aí os pais se levantam, aí batem. Tem aqueles pais que prendem um filho, abre uma porta, põe o filho no quarto, fecha a porta e faz do filho seu refém, seu prisioneiro. Tem aqueles que levantam até, bocas lá fora como se fosse sua boca, ouvidos como se fosse o seu próprio ouvido. Pessoas que estão ali na escola, no trabalho, vigiando o filho e a filha daquela pessoa. E qualquer curva liga para o senhorinho: olha, eu vi tua filha no sítio X, eu vi teu filho no sítio X. Eu conheço pessoas assim. Então veja, diante desta situação, imaginemos que você seja aquele filho que está enfrentando esse problema no seu familiar. Então, atenção, por gentileza. Está enfrentando essa dificuldade na família. Teu pai, tua mãe, teu tio, teu avô,
E mais. Existem milhares de pessoas que já foram reunidos. É ou não é? É ou não é? Eu já vivi isso. Por conta de uma luta espiritual que estavam enfrentando, houve uma reunião familiar. 2006. Na altura eu vivia no Zaire. 2004, 2005, 2006. 2004 eu vou para o Zaire. Eu fiquei no Zaire um período de 2 anos e 6 meses. O primeiro ano estava tudo bem, o segundo ano tudo bem, mas no terceiro ano as coisas pesaram. No Zaire, se tem um povo pesado, com todo o respeito, é aquele povo aí, meu Deus. No terceiro ano, eu comecei a enfrentar uma batalha espiritual. Essa batalha perdurou 4 meses a caminho de 5 meses. Eu fiz 4 meses sem dormir. Imagina uma pessoa acordada 4 meses. Não dorme, manhã, tarde e noite. Se você falar com um psicólogo, o psicólogo vai dizer assim: não é possível alguém ficar 1 semana, 7 dias direto sem dormir e não ter algum distúrbio, não ter algum problema psíquico. Então veja, eu não fiquei 1 semana, eu fiquei 4 meses, aproximadamente 5. E todas as vezes que eu tentasse dormir, eu sentia, se dormisse no chão, eu sentia mãos saindo da terra, me sugando para debaixo da terra. Algumas vezes eu sentia, estando assim, por exemplo, sentado, conversando com alguém, ou caminhando, eu sentia a me aspergir em água. Eu passava a mão no rosto, nada, eu olhava para os meus braços, eu sentia água, gotas de água no corpo, mas completamente seco, não tinha ninguém aí do meu lado. E quando fosse para deitar, sentia algumas mãos passando na minha cabeça, tocando no meu couro cabeludo foi mexendo, minhas pistolas mexiam, e assim eu sofria sozinho. Eu peguei no meu celular e repetidas vezes escrevia para minha mãe dizendo: mãe, ora por mim, por favor. Ora por mim, por favor. Ela viu que as mensagens eram repetidas, sabe? Era constante aquela mensagem, então ela ligou e perguntou para mim: o que está acontecendo? Eu disse: mãe, eu não sei o que está acontecendo, mas teu filho está morrendo. Por favor, ora por mim. E aquilo foi preocupando. Toda mãe que verdadeiramente ama se preocupa. E minha mãe se preocupou. Veja que 1 mês depois eu pego o voo e venho para Luanda. Mas quando chego em Luanda, minha mãe vai ter comigo no aeroporto. Ela olha para mim à distância e não me reconheceu porque estava magro. Porque o filho era grande, era caenche por conta das artes marciais que eu praticava. Era professor de capoeira, professor de jiu-jitsu, professor de jiu-jitsu, bujutsu e professor de Krav Maga. Alguns fuzileiros do Zaire, particularmente no Soio, quem treinava era eu. Então era grande, eu tinha corpo. Mas a minha mãe no aeroporto olha para mim e vê um cara magrinho e não reconheceu. Por quê? Por conta dessa batalha espiritual. Não tinha ninguém do meu lado. Estava ali sozinho lutando essas lutas. Então eu fui me aproximando e quando estava a 2 metros ou 3 metros dela, ela reconheceu e as lágrimas começaram a cair dos seus olhos. Ela me abraçou e chorou. Nessa altura eu permaneci em Luanda um período de aproximadamente 7 a 8 meses. As lutas se intensificaram e eu não podia dormir mais. Demônios se projetavam no espelho do quarto, só para terem ideia. Todas as vezes que eu tentasse fechar os olhos durante o dia, se fosse para a cama, assim fechasse os olhos, já para embalar no sono, aí acabava sempre entrando alguém dizendo: Dalvan, levante agora, porque tem um demônio aqui, tem um demônio ali. E não era que tinha. Eu vi pessoas morrendo do meu lado nessa luta, porque depois não estava sozinho, estava eu, estava Linda, estava o Manuel, estava a Joelma e teve um Roberval. Éramos 4 pessoas. E no quintal ao lado da nossa casa existia uma capoeira de um senhor vizinho, cujo nome era João, já falecido. E na medida que a gente foi orando, todos os dias, jejuando, a pessoa fazia uma refeição diária, durante 4 meses, uma refeição diária, porque
atendendo o tamanho da batalha espiritual que estava ali enfrentando. Então veja que, na medida que a gente foi orando, Cristo Jesus foi abrindo a nossa visão espiritual e começamos a enxergar além do mundo físico. E uma vez descobrimos que no quintal do vizinho, as galinhas que ele tinha, dentro da capoeira, o galo maior de todos que lá estava, não era propriamente um galo só. Era metade galo, metade humano. Mas aos olhos dos homens, parecia só um galo. E nós explicamos à mãe, esse galo não é só galo não, tem cabeça de pessoa e tem uma calvície. Não causa problema com o vizinho e tal. Tudo bem. Deus, como é justo, uma semana depois, quem foi que Deus enviou? Está aqui. Meu primo, Mário Gataki. Uma semana depois, na altura, ele era testemunha de Jeová. E nos é ensinado, como testemunha de Jeová, porque eu também fui testemunha de Jeová no passado, nos é ensinado que visão não existe, ver mundo espiritual não existe, tudo isso é história, é balela, mas ele não sabia nada do que estamos enfrentando dentro de casa. Ele veio para poder nos saudar, primo e tal, como vai? E ele senta no meu lado, de frente à porta. Olha como é que Deus é. Ele sentado, eu sentado de frente à porta, o galo passava, mexendo aquela cabecinha dele, sabe? E ele falou para mim, primo, estou vendo bem ou estou vendo mal? Cara, está vendo o quê? Eu vi um galo que passou agora, mas cabeça de pessoa, e tem uma careca. Eu disse, nós estamos explicando isso para a mãe faz uns dias, e a mãe está aqui tacando o pau por cima de nós. Vocês estão malucos, estão vendo mal. Por quê? Porque não estava compreendendo. Amém? Então veja, quanto tempo perdurou essa luta? Foram 4 meses a caminho de 5 meses. Eu não sabia que o maior milagre já havia acontecido em minha vida. Qual milagre, pastor? Repito, se você conversar com um psicólogo, ele vai dizer para você, 7 dias sem dormir causa distúrbio mental. Então foram 4 meses acordado e não causou absolutamente nada em mim. Então era Cristo Jesus presente, me preparando para uma guerra espiritual futura. Amém? Porque quando Cristo Jesus ele chama para capacitar. Cristo Jesus não chama e despreparado ele envia, não. Ele chama, capacita, respalda e envia. Esse é o trabalho de Cristo Jesus de Nazaré. Agora veja, todos nós viemos de onde? Viemos de bases aonde a sã doutrina não constava. E de onde eu venho? Eu acredito que temos muita gente nessa manhã que provavelmente está vindo da católica. Aqui está vindo de uma outra religião, mas que a sã doutrina lá era tipo assim, é pregado 50% e 50% é escondido. Ou então é pregado 70% da verdade e um bom número, 30% é escondido. Então todos nós, infelizmente, andamos por esses lugares. Mas agora, por que a uma dada altura acabamos lidando de frente com as Sagradas Escrituras? Isso é com a verdade que liberta e restaura a vida de uma sociedade, de um indivíduo. Por quê? Eis aqui a resposta. Abra o livro de Efésios. Depois vamos pegar novamente aqui. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias aonde? Na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amém? Abra, por gentileza, o livro de Efésios. Livro de Efésios, no seu capítulo 1, versículo 4. Efésios, capítulo 1, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, diante dele em amor. Veja, antes que a terra existisse, antes que o céu existisse, antes que toda e qualquer uma criação existisse, Deus, ao seu bom prazer, nele mesmo, já havia feito uma escolha.
uma seleção. Eu tenho dito, eu não sou filho dos meus pais. Oh, como assim, pastor? Eu não sou filho dos meus pais. Eu sou filho daquele que fez os céus e a terra, Todo-Poderoso. Meus pais são os filhos dele. Então, quem eu sou e quem nós somos para com nossos pais? Nós somos filhos por adoção, porque o verdadeiro pai está sentado num alto e sublime trono. E muitas vezes nós, como pais, olhamos para os nossos filhos e descartamos a presença de Deus, a pessoa de Deus, a autoridade de Deus sobre a vida dos nossos filhos. E é aqui que a gente começa agora a cometer esse grande erro. Fazer o quê? Tacar pau por cima das crianças quando começam a conhecer a sã doutrina. Porque nós entendemos que nossos filhos são nossa propriedade exclusiva. Porque nós entendemos que nós, diante dos nossos filhos, devemos exercer toda a autoridade. E Deus não tem de falar alguma coisa, porque Ele é nosso. Não, não é bem assim não. Meu pai e minha mãe foi criado por Deus. Se Cristo Jesus, ao seu bom prazer, não desejasse criar meu pai e minha mãe, eu não existiria. Amém? Como também Deus é poderoso, Ele pode fazer o que Ele quer. Ele poderia muito bem dizer assim: não vou criar esse homem e essa mulher. Esses filhos poderiam nascer desse homem e dessa mulher, mas como não quero criar esse casal, vou pegar nesse filho, agora vou colocar onde? Em uma outra família. Ele tem poder para isso. Eu tenho 2 filhos, e quando eu olho para os meus filhos, dentro do meu coração, estão crescendo ainda. Dentro do meu coração eu digo assim: vós não sois minhas propriedades, vós sois propriedade exclusíssima de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém? Amém? Então veja, como também nos elegeu nele, em Cristo Jesus, antes de sermos criados, antes do mundo existir, ao seu bom prazer, Cristo Jesus já fez o que? Já fez uma seleção. Veja o que ele fala para Jeremias: antes que te formasses no ventre de tua mãe, eu já o conheci, eu já o separei, eu já o escolhi. Antes da fundação do mundo, Jeremias foi escolhido. Então, se você hoje está conhecendo a sã doutrina, entenda que é um propósito de Deus antes que a terra fosse criada, certo? Antes que a terra fosse criada, é um propósito de Deus para a sua vida. Eu tenho dito, nenhum ser humano na terra existe para nada. Todos nós na terra existimos para cumprirmos um propósito, mas de quem? De Jeová, da pessoa do Senhor Salvador Jesus Cristo Nazareno. Engana-se quem pensa que só nasceu para estudar. Engana-se quem pensa que só nasceu para casar, fazer filho, 1, 2, 3. Não, tudo que é criança da minha cintura eu vou tirar. Está enganado, você não nasceu para isso não. Engana-se quem pensa que nasceu só para ser doméstica. Ah não, eu nasci só para cuidar da casa, cuidar das crianças. Não, o propósito de Cristo Jesus é maior. Por conta disso, é que a sã doutrina, mesmo sendo ameaçado pelos lugares por onde eu passo, e o pessoal que ouve as nossas pregações, muitas vezes já fui ameaçado, e mesmo sendo ameaçado, meu coração não acelera de medo, nem tampouco eu me isolo dizendo: ah Senhor, foi ameaçado, quer me matar. Não, eu sorrio, porque eu sei por que existe. E você, como cristão, precisa saber por que você existe. Quando você tiver noção de sua existência, por que foste feito, para que foste criado, ninguém vai enganar você. Ninguém. E quando enfrentares guerra no seu familiar, você vai se posicionar porque você sabe quem é você em Cristo Jesus, o Nazareno. E muitos não conseguem se posicionar porque não sabem quem são. Aí a pessoa casou, tudo bem, casou, amém. Devemos honrar o nosso cônjuge, amém. Vamos respeitar o marido que nós temos, para quem é mulher, amém. Mas é exatamente aqui que a gente precisa compreender isso. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Tudo bem, vamos honrar, mas se porventura meu pai está se levantando contra a sã doutrina, eu sei que o que estou fazendo é a verdade. Cristo está dizendo: não se prostra.
diante da imagem de escultura. Meu pai é católico, minha avó é católica, meu pai é quetoquista, minha avó é quimbanguista, mas estão dizendo, não, põe a imagem do quimbango aí, se prostra, adora. Meu pai está dizendo, toma aqui o terço, minha mãe está dizendo, minha avó, minha tia está dizendo, toma o terço, e começa a fazer o que é Ave Maria, 50 Ave Maria, 70 Ave Maria, e você sabe que não pode fazer isso. Se você, porventura, saber quem você é em Cristo Jesus, você vai dizer assim, eu não vou fazer. Ah não, filho, eu vou bater, papá pode bater, mas eu não vou fazer não. Porque estou indo contra o quê? Contra os princípios de Cristo Jesus de Nazaré. Existem homens e mulheres nos 4 cantos da terra que morreram por conta da fé. Lê o livro de Hebreus no seu capítulo 11. Está lá os heróis da fé. Homens destemidos, pessoas que deram a vida por amor ao reino dos céus, por amor à sã doutrina. Pessoas que entenderam por que estavam aqui na terra e qual era o propósito que Cristo havia separado para as suas vidas. Então, quando você não conhece quem é você em Cristo Jesus e por que você está ali, toda água, toda doutrina, toda e qualquer alguma injeção, sabe, pressão, você vai logo fazer o quê? Você vai ceder. Vai ceder porque você não sabe por que você está ali. Então, pastor, o que é honrar pai e mãe? Lembre que todos nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Daqui a mais 40 anos, ou 45 anos, eu não terei o mesmo vigor que tenho hoje. Você não terá o mesmo vigor que tem hoje. Daqui a mais 40 anos, esses meninos que a gente hoje, como dizem lá fora, né, apanhar pata. Hoje nós apanhamos pata dos nossos filhos porque são meninos, né? A gente bate, a gente grita. Daqui mais 40 anos, agora eles são homens grandes. E nós agora somos filhos. Então, Deus está dizendo, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Honrar, respeitar, honrar, prestar a mesma atenção, os mesmos cuidado com que eles também prestaram-nos quando ainda meninos. Amém? Mas essa passagem bíblica não me remete a uma obrigação, né? Ao estar em uma doutrina que eu sei que é errônea só porque os meus pais, ou só porque está escrito que honra pai e mãe. Não, tudo bem, vou honrar pai e mãe, mas pai é assim. Isso é pecado. Olha o que Deus está dizendo aqui nos seus mandamentos. Não podemos cultuar, venerar, adorar outros deuses, pois só existe um único Deus. Ah não, se você se desvincular, sair do nosso seio, sair da nossa congregação, aonde os teus avós também cresceram e morreram, estarás pecando, estarás desonrando teu pai. Não há desonra nisso. Há desonra quando teu pai já avançado de idade, você pega neste pai e você lança lá no quinto dos infernos, para ser cuidado por outras pessoas. Quando você tem aquela vergonha de pegar uma foto do teu pai, você consegue postar tua amiga, pai de outra, mas não consegue pegar só porque entende que tua mãe é pobre, teu pai é pobre, porque entende que agora envelheceu, está envelhecendo, agora o rosto já está se desfigurando. Aí a pessoa fica com aquela vergonha de pegar e postar assim, meu pai, meu presente de Deus na terra, é minha mãe, meu presente de Deus na terra. Existe aquela vergonha, está entendendo? Então honra teu pai e tua mãe. O mesmo que eles fizeram para consigo no passado, para comigo, a gente vai retribuir. E se retribuímos 7 vezes mais, amém. Há um cara que perguntou para mim há 2, 3 dias atrás, por conta dessa palavra. No final ele perguntou para mim assim, pastor, diz uma coisa. Imaginemos que eu seja um filho que não tenha um relacionamento saudável com meu pai. E diante dessa palavra, o que eu faço para poder honrar meu pai e minha mãe? Porque não há uma ligação saudável, não há uma proximidade. E quando isso acontece, quem está errando? Eu falei para ele, quem está errando é o filho. Não, mas meu pai e tal, disse, ainda assim quem está errando é você como filho. Meu pai veio dizer, ainda assim quem está errando é você como filho.
Então, como fazer? Como honrar um pai que está distante? Como honrar uma mãe que está distante? É muito simples, meu querido. Imagina, se aqui, qual é o nome do pai? Joaquim Fernandes. Imaginemos que o pai Joaquim seja meu pai. E não existe entre nós uma proximidade, uma ligação. Amém? Eu sou cristão. E todos nós na família, aí também é filho, aqui é filho, aqui é filho, aí é filha, aí todos nós entendemos que o nosso pai é feiticeiro. Se eu me afastar, estou honrando? Não. Mas calma aí, mas é feiticeiro, e Cristo sabe o que é feiticeiro. O meu afastamento ainda assim me coloca numa posição de um filho ingrato. Sabe por quê? Porque, aleluia, porque apesar de ele ser feiticeiro, não deixou de ser meu pai. Ele tinha tudo para me matar quando ainda no ventre da esposa dele. Aí eu nasci. Quem cuidou de mim? O pai que eu digo, afirmo ser feiticeiro, é quem cuidou de mim. Está entendendo? São eles que cuidaram de mim. Se hoje eu sou homem maduro, se sou mulher madura, é porque teve uma base, teve um princípio. Alguém teve de regar essa semente. E se hoje essa semente brotou, cresceu e também está produzindo fruto, é porque essa semente alguém cuidou. Essa árvore alguém cuidou. Então veja, aí meu pai nosso pai é, tudo bem. Como honrá-los? Uma vez que não há contato entre nós. Podemos fazer isso? Podemos? Eu posso não ligar, eu posso não mandar mensagem. Mas pelo menos tem aquele cujo Criador dos céus e da terra, que todos os dias eu estarei onde? Na presença dele, manhã, tarde, noite, madrugada, dizendo: Senhor Jesus, guarda meu Pai. Deus Todo-Poderoso, aonde meu Pai se encontra nesse momento, Senhor Jesus, resgata a alma do meu Pai, me tira das mãos de Satanás. Tira, meu Pai, das mãos dos demônios, Deus. Meu Pai está distante, está morrendo, está se destruindo. Olha Satanás levando o meu Pai. Senhor Salvador Jesus Cristo de Nazareno, faça um milagre, faça alguma coisa, mas resgata meu Pai. Fazendo isso, estás honrando teu Pai. Ele pode não ver, ele pode não sentir agora, mas a uma dada altura, por causa dessa insistência, Deus lá do alto vai criar alguma coisa, sabe? Para que ele seja o quê? Resgatado. E quando ele visitar, você não pode, não, o pai não pode visitar em minha casa porque é feiticeiro. Não, abra a porta para ele. Pai, seja bem-vindo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, fique à vontade, pode ficar. Senta. Pai, vai uma água, vai uma gasosa. Pai, podemos orar? Amém. Sabe? Agora, se você lutar, como é que ele vai ser alcançado para Cristo? Ele vai dizer assim: calma aí, o Deus que eu sirvo é duro. Então, se meu filho tem esse mau comportamento comigo, grita comigo e tal, joga na minha cara quem eu sou, não me respeita, então o Deus dele é pior que o meu. Lá fora eu ouço que Cristo Jesus é amor, Cristo é misericordioso, Cristo é bondoso, mas eu não vejo isso no Deus do meu filho. Porque se for realmente esse Deus que ele está buscando, então não quer esse Deus não. Eu prefiro permanecer com os diabos e os demônios que eu tenho na minha vida. Está entendendo? Amém. Então qual é a forma sábia de honrar? Se existe essa distância, se não há essa aliança, esse vínculo de pai para filho, dobre o joelho e fale com Deus todos os dias. Não o afronta. Amém? Não o afronta, mas em amor lhe trata, respeita, o acomoda. Se der para lhe procurar, lhe procura. Afinal de contas, quem é um cristão? Não é você? Tem Cristo em você? Então, se teu pai, se tua mãe é feiticeira, acha que alguma bruxaria vai pegar em você se você tem Cristo? Por mais que ele dizer para ti assim: filho, olha, esse quarto aqui eu separei, sabia que o filho viria, né, me visitar,
Esse quarto que separei para ti, entra, descansa, dorme, fique à vontade. Imagina o filho entrando já pensando assim, como você é feiticeiro, já me preparaste a armadilha dessa cama, né? Não vou dormir na cama não. Não, ora, dentro do quarto até, está na casa dele. Aproveita no quarto, levanta as duas mãos, Senhor Jesus, todo de Satanás, dentro da casa dos meus pais, começa a ser queimado agora. O Pai vai sentir que no nome do Senhor Jesus Cristo, o mal foi desfeito. E isso vai começar a lhe incomodar. Ele pode não abrir a boca no momento, sabe? Mas isso vai lhe incomodar. Calma aí. O cara entrou, saiu, não aconteceu nada, não está se queixando de nada, está acontecendo alguma coisa estranha que é. Porque o Deus do filho está acima do diabo, está acima do Deus dele. Honra teu pai e tua mãe. Honrar é você prestar a mesma atenção que os seus pais prestaram a você no passado. Mas esse honrar pai e mãe não te submete à obediência a uma doutrina errônea, a uma doutrina que vai condicionar a tua salvação. Você entendeu? Antes que o mundo fosse criado, Deus já havia me separado para cumprir um propósito dele na terra. A nossa mamãe está com o bebê no colo. Eu pergunto à mamãe, quando engravidou dele, Deus revelou para si o futuro do teu filho? Não. Nesse momento sabe o futuro do teu filho? Também não. Porque eu acredito para minha mãe. E para onde eu passo, eu acredito assim, quando eu nasci, quando minha mãe me pegou nos braços, minha mãe não sabia quem eu seria no futuro. Ela só sabia adquirir de Deus um varão, conceber de Deus um varão. Ela só sabia isso. Mas agora, quem eu seria no futuro? Minha mãe não sabia. No futuro, agora já homem, grande, com barba branca e preta, azul, verde e castanha, brincadeira minha. Já no futuro, agora veja, a forma de como eu prego, meu pai, minha mãe, de tempo em tempo se levantam. E é engraçado como é que na minha família tem vários pastores, mas quando vem para se ligar, para se falar das pregações, nunca fala da pregação dos outros, só querem falar da minha pregação. Quando vem para ligar, a crítica é sempre na minha mensagem. Mãe, é assim, não fala para o mano que quem ligou fui eu. A mãe já entrou no TikTok, a mãe já entrou no YouTube, a mãe viu a pregação com o tema X do mano fulano, do pastor da minha surpresa. Não, ainda não vi. Mas melhor entrar por aquela pregação aí, é melhor a mãe lhe aconselhar. Daqui a pouco teu filho já era. A mãe lhe aconselha porque a forma direta de como ele falou, isso parece até que ele ofendeu um pouquinho. Eu disse, mãe, desde menino, eu nunca fui de ofender. Mesmo sendo ímpio, na minha boca sai palavrão, eu posso ficar irado, mesmo na minha impiedade, eu não consigo proferir palavrão para ninguém. Então, mãe, como é que eu vou proferir palavrão dentro de uma mensagem, dentro de uma pregação? Agora, mãe, a verdade é o seguinte, que a maior parte das pessoas não estão atentas nos pontos positivos. Eles procuram buscar de mim um erro pela forma dura de como eu trago a sã doutrina. Então, aquilo que eles acham que eu poderia talvez usar um outro termo, eu uso um termo terra-terra. Então, pelo fato de fazer o uso do termo terra-terra, então diz assim, não, ele ofendeu porque poderia pelo menos enfeitar nessa fala. Você percebeu, né? E muitas vezes minha mãe já ligou para mim. Eu ouço, depois eu digo assim, mãe, eu não sou fulano. Não, mas tem muitos pastores no mundo, ninguém prega assim, mas você também é o único. Mãe, eu não sou eles, eu sou eu. A mãe já reparou, não tem dito que na barriga lavra? Na barriga lavra. Quem aqui tem irmãos de pai e mãe? Quem? Ok. Veja, no mesmo ventre onde você está, aonde Deus criou você, saíram outros irmãos seus, né? Mas teu pai é mesmo, tua mãe é mesmo, o sangue é mesmo, sim ou não? Mas agora, os teus irmãos são 100% da tua cara? Você é 100% da cara dos teus irmãos? Por quê? Porque esta individualidade só revela que Deus tem para cada um de nós um propósito diferente. Porque se o pai e a mãe é o mesmo, então, eu acredito que seria da obrigação de Deus criar-nos todos com a mesma aparência, 100%.
nariz igual, cor dos olhos igual, sem nenhuma diferença. Mas dizem que barriga é lavra. Então, nessa tua lavra aí, saiu mandioca, saiu inhame, saiu batata, saiu não sei o quê. E a mãe só precisa aceitar isso. Eu estava com um pastor brasileiro, pastor Rodrigues, e uma vez eu gravei uma pregação. No final, em casa, ele me pôs sentado e disse assim: olha, eu só quero te aconselhar. Tudo bem, vão te matar até mais você, mas vai morrer jovem. E eu falei para ele assim: não estou preocupado não com a morte, eu estou preocupado em povoar o reino dos céus. Ah não, mas assim a igreja não vai encher, pastor Rodrigo. Eu não quero igreja cheia, eu quero povo salvo. É isso que Cristo quer que a gente faça: povoar o reino dos céus e despovoar-nos o inferno. Amém? Amém? Então vamos lá agora para Efésios, né? Estamos em Efésios no seu capítulo 1, versículo 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Fomos escolhidos e separados para quem? Para Deus. E os nossos pais precisam compreender a uma dada altura que nós somos instrumentos de Deus na terra e que eles simplesmente foram o mecanismo que Deus usou para nos trazer à existência nesta terra. Ponto. Efésios 6:2. Efésios 6. Efésios 6, no seu capítulo 2, versículo 2. Diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a... Veja que lá em Êxodo, tanto como no livro de Efésios, esse mandamento é acompanhado com algumas palavras que têm de chamar a nossa atenção. O tempo de vida na terra. Deus pode reduzir o tempo de vida de alguém? Pode. Como também Deus pode permitir com que essa pessoa chegue até a idade que Ele mesmo fez o quê? Determinou. Se você não honrar teu pai e tua mãe, e principalmente se forem homens de Deus, você vai se ver com Deus. Será para viver 80 anos, agora vive 30. Será para viver até os 50, agora vive até os 22. Por conta de ser um filho rebelde. Amém? Diga comigo assim: não existe acaso na criação. Não existe acaso na criação. Existe um Deus bom, que nos escolheu com uma finalidade. Você entendeu? Diga comigo: o propósito de Deus é eterno. E existe antes da fundação do mundo. Agora, dê tua atenção. Eu não sei se você entendeu. Antes que você existisse, Deus já havia feito o quê? Elaborando um propósito para a sua vida. Pastor, por conta da sã doutrina, por conta da verdade, em casa, meus pais se levantaram contra mim, porque eles querem que eu faça aquilo que vai contra as Sagradas Escrituras, contra os princípios dos céus. O que eu faço? Será que isso é normal? Será que não é o diabo se levantando? Essa passagem bíblica que vamos ler agora no livro de Mateus capítulo 10 vai dar essa resposta. Eu nesse momento, por conta das verdades que eu prego, fui bloqueado até por algumas pessoas da família. Me bloquearam no WhatsApp, me bloquearam mesmo, me fecharam. Minha mãe ligou para mim: filho, remova aquele vídeo, está causando problema aqui na família. Eu peguei nessa passagem bíblica, fiz screen e enviei para a mãe e disse: mas está escrito. Não vou remover nenhum vídeo não, meu irmão. Sabe por quê? Porque eu separo família à parte e o evangelho do reino dos céus à parte. E o bom é que Cristo Jesus já mostrou-nos que isso aconteceria, porque se não tivesse escrito, eu poderia agora começar a espancar certos princípios de Cristo, porque não está escrito. Mas Cristo Jesus, sabendo que o evangelho dele causa divisão, e há quem pensa que a divisão do evangelho do reino dos céus, né, causa, há quem pensa que são os que estão lá fora. Não.
A divisão, a maior parte das vezes, vai começar dentro da casa, com a família. Então, se você está enfrentando uma luta, está enfrentando um fight com o pai, a mãe, tio e avô por conta da verdade, então saiba que Cristo Jesus já fez o quê? Amém. Mateus no seu capítulo 10, Mateus no seu capítulo 10, no seu versículo 34, versículo 34, diz assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Dê tua atenção. Quem é que está diante do Senhor Jesus nesse momento? São os seus 12 discípulos. Se você pegar o versículo 1, vai perceber que Cristo Jesus reuniu diante dele todos os seus discípulos, e Cristo Jesus estava ali dando algumas instruções aos seus discípulos. E diante das instruções que Cristo estava dando, aqui no versículo 4, ele está falando para os seus discípulos: não cuideis que vim trazer o quê? Paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O que significa espada? Espada é o símbolo de quê? De guerra, confronto, luta, divisão. A espada faz o quê? Divide, corta, certo? Então Cristo está dizendo: eu trouxe divisão, eu trouxe luta, conflito. Esse é o Evangelho. E mais, não se esqueçam que o povo separado por Deus era o povo judeu. Era só esse povo que tinha os mandamentos. Fora desse povo, tudo era considerado gentio. Então o povo gentio adorava o quê? Não adoravam a Jeová, não adoravam a Cristo, até porque Cristo Jesus ainda, no Antigo Testamento, Cristo Jesus não foi apresentado pelo Pai como Deus. Amém? Ele apresentava-se como Pai, Jeová. Então o povo gentio congregava em lugares onde existiam deuses. Está entendendo? Então Cristo Jesus sabia que ele estava ali presente, mas o contexto atual, isso é, o contexto atual lhe remetia a esse pensamento, a essa certeza. Fora desse lugar, fora desse arraial, fora deste povo judeu, existem milhares de pessoas que não pertencem a esse povo escolhido, mas que estão buscando Deus de forma errada, congregando, cultuando a outros deuses, Baal, etc, etc, etc. Então Cristo está dizendo: eu não trouxe o quê? Um evangelho de paz, mas trouxe uma palavra de guerra. Lá na frente nós vemos Cristo Jesus, ele pega em seus discípulos, Marcos no seu capítulo 16, versículo 15, 16 em diante, nós vemos Cristo Jesus dizendo para os seus discípulos: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Cristo está dizendo: vão. Agora vão para quem? Vão para toda e qualquer uma comunidade. Vão diante de todas as raças que estão nos 4 cantos da terra. E a palavra que eu quero que vocês levam é essa. Agora imagina, eu sou, naquela altura, acredito que até os homens também tinham muitas mulheres, e por conta disso tinham vários filhos. Então, agora veja, eu não adoro um Deus verdadeiro, juntamente com minha esposa, e ensinamos os nossos filhos também que o nosso Deus é Baal, Astarote. E estamos ali a vida toda crendo nesses deuses. Agora está vindo o apóstolo Paulo, está vindo Mateus nos trazendo um outro evangelho. Sabe o que vai acontecer? Divisão. Porque entre nós, alguns vão permanecer em Baal, mas outros vão olhar e vão dizer: que Deus é esse? E depois de ser iluminado, esclarecido, vai dizer: opa, Baal a Deus, papai, eu aqui estou indo. Então veja, Cristo está dizendo: eu trouxe espada, divisão. Aonde? Na família. Por isso que quando meu pai e minha mãe se levantam, eu estou nem aí. Se tenho certeza que o que estou fazendo é a vontade de Cristo Jesus, não, tira aquele vídeo, não tiro não. Essa pregação vai te matar, que assim seja, vem a morte até mim. Cristo morreu também. Não tinha pai e mãe? Teve, mas morreu.
Já perguntei para minha mãe uma vez, mãe, está aqui lutando tanto. Mãe, é o seguinte, me responda ainda. A Bíblia fala que Pedro tinha sogra. Se Pedro tinha sogra é porque Pedro teve mulher, teve filhos. Então como é que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo? Mas era pai da família, então Pedro não tinha juízo. Por conta de pregar uma verdade, Pedro não tinha juízo. Será que a sogra também não aconselhou? A esposa não aconselhou? Pedro, você não é pescador. Pedro, olha nossas crianças. Daqui a bocado a caçula vai casar e você não está aí como? Não, a caçula está aos cuidados de Cristo. Amém. Senhor, eu vou fazer a tua obra, cuida das minhas crianças, mas é para morrer por si, que assim seja. Amém. O Senhor não desampara os filhos daqueles que o pertencem. Você entendeu? Então em Mateus 10, dando sequência, nós vemos Cristo Jesus dizendo assim, versículo 35, porque eu vim pôr em dissensão. Sabe o que é dissensão, né? Discussão. Eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Não é porque ele é feiticeiro, já escrevi aqui, ora por ele. Aqui são questões doutrinárias. Amém? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Eu não é? Quem escreveu? Fui eu? Quem escreveu essa palavra? Fui eu? Foi teu pai? Foi tua mãe? Não, é escrito. Então, como me posicionar diante do evangelho ruim, depravado, diante de uma doutrina que não garante minha salvação? Meu pai está exigindo e está com uma vara na mão, com um cinto na mão. Deixa bater. E enquanto isso, vai orando por ele, para a conversão dele. Haverá uma altura que Deus vai amolecer o coração dessa pessoa. Amém? Amém. Dando sequência, versículo 37. E é aqui: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de? Não, meu pai me proibiu de orar, então não vou orar mais para evitar problema em casa. Você ama mais o teu pai do que a Deus que está tratando com você. Não vou mais para o culto, porque se eu voltar da casa, vão me despejar água quente. Então você ama mais o teu pai e não a Cristo Jesus. Vou só obedecer, meu pai falou, não vai mais para aquela igreja, vai para a católica, então vou para a católica para fazer a cabeça deles. Você ama mais o teu pai e não a pessoa de Cristo Jesus. Não, o problema não é meu pai, minha mãe, é meu marido, é no relacionamento, é com meu marido. Você ama mais o teu esposo do que a Cristo Jesus. Há uma mulher no ano que ela separou-se do seu esposo, pastor, porque o esposo, a igreja que ele dirige, ele não prega contra a justiça, contra a peruca, contra a visagem. E essa mulher, é incrível, veja como é que a mulher desse pastor também nunca frequentou uma igreja onde isso fosse condenado. Nunca. Mas depois ela começou a ter algumas visões, onde Cristo Jesus lhe arrebatava e mostrava no inferno e no céu. E ela foi partilhando essas visões com seu marido. E ela foi, durante um ano, falando para o marido: começa agora a ensinar nossos filhos aqui que isso não pode ser usado. Ensina nossas filhas que isso é pecado. Então ele pegava da Bíblia e tentava, abria a Bíblia e mostrava: não, isso não é pecado, isso não é errado. No princípio ela foi aceitando, mas o pastor foi aceitando. Mas teve uma experiência que ela viveu pesada. Ela acordou, olhou para o marido e disse: é hoje, ou você prega ou eu vou embora, mas contigo também não vou ficar não. Onde é que está a mulher dele hoje? Foi embora. Viajou, saiu do ângulo, a mulher foi para Benguela, porque o marido não queria pregar contra aquilo que a mulher disse: Cristo está tratando comigo, está mostrando que isso é errado, e você precisa pregar contra isso. Mas eu disse: não. Então veja, o que separou esse casal não foi outra coisa, foi questões doutrinárias. Eu também falei para minha esposa uma vez:
Eu disse, se porventura um dia nos separarmos, não vai ser por outro motivo, vai ser por motivos doutrinários. Porque eu sou muito firme no Evangelho que Cristo Jesus me deu. E ela também é muito firme, graças a Deus. E concordamos na mesma fé no que Cristo Jesus nos deu. E qual é a minha posição? Se porventura nós estamos caminhando, e alguma coisa Deus não mostrou para mim, mas mostrou para ela, e ela fala, esposo, Deus mostrou isso, vamos pregar, Deus mostrou aquilo, tem que falar. Eu não rebato. Agora eu me isolo e também dobro o joelho e começo a orar, Senhor Jesus. Se o Senhor mostrou para ela, então o Senhor precisa me testificar, porque o Senhor colocou o cajado nas minhas mãos. Mostra. E quando Cristo Jesus mostrar, eu vou falar para ela, Cristo Jesus mostrou para mim a mesma coisa. Agora sim, eu vou reunir a liderança, vamos trazer isso, depois de concluirmos com a liderança, vamos apresentar para a igreja o que Cristo quer que a gente faça. Amém, igreja? Amém. Porque trata-se de almas. Trata-se de almas. E nós não fomos levantados por Cristo Jesus para mandar você no inferno. Nós fomos levantados por Cristo para povoarmos o reino dos céus. Amém. Então veja, versículo 35. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Ah, não, está desviando meu filho, que tal? Nós somos católicos, como é que agora essa mulher está te levar? Não sei aonde. Ei, agora a mulher não é você. Ele casou. Se casou é porque é um homem maduro, tem juízo. Deixa o casal. Eles é que sabem como vão gerir a vida deles, sendo na IECA, sendo na Batista, sendo na Presbiteriana. Eles é que sabem. Ah, não, mas a mulher influencia na sua vida do marido. É lógico, não tem como. Agora eles são uma só carne. Então eles agora vão se entender. Ser testemunho de Jeová se carregam. Ser batista se carregam. Presbiteriana, vamos lá. Casaram. Nós podemos ter autoridade sobre nossos filhos. Mas até antes do casamento. Porque depois do vos declaro marido e mulher. Acabou. Amém? Agora eles sabem a vida deles. Versículo 36. E assim os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Sabe o que significa tomar a cruz? Tomar a cruz é morrer para o mundo, é morrer para o seu próprio eu, é dizer sim à voz de Cristo, dizer não ao seu eu, à sua vontade, aos seus dogmas, aos seus princípios estabelecidos por você ou pelos homens. Amém, igreja? Amém. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. Não quero um problema com meu pai, então prefiro ter paz na minha vida. Quem achar a sua vida, perdê-la. Ah, não, eu vou pregar um pouco de verdade, um pouco de mentira, para não ter problema com ninguém, para não ter conflito. Quem achar a sua vida, perdê-la. Já fui levado em tribunal por conta das verdades que eu falo. E foi incrível. Eu, quando fui levado em tribunal, não liguei para ninguém da minha família, ninguém do meu sangue. Ninguém. Eu disse, a minha família, como já olham mal o que eu prego, não vão me entender. Assim que falaram, mãe, me ligaram, amanhã é tribunal. Minha mãe vai começar a elogiar, meu filho, vai viajar já no âmbito, porque o filho foi levado em tribunal. Fui levado em tribunal. Chegamos, primeiro dia de audiência, fiquei lá diante do meritíssimo, né? Gostam muito dessas coisas, né? Meritíssimo, sua excelência. Fiquei lá diante do meritíssimo e mais. O meritíssimo, os juízes que ali estavam, os coisas, como é que se chama? Os advogados, todos eles, afinal de contas, participavam da mesma igreja. Todos eles eram da mesma igreja. Qual igreja? Da igreja mesmo que me levou. E que me levou em tribunal não foi pessoa, foi pastor. Da igreja IECA. Pastor me levou em tribunal. Eu fiquei lá de pé.
Vamos lá. Já com todas as Bíblias, todo o livro na cabeça. Aí o Meritíssimo começou. Cada palavra que passassem para mim, eu dizia, segundo o livro de Lucas, no versículo XX, começou a desincomodar. Eu só respondia de acordo com as escrituras. Houve um momento que o juiz falou para mim assim: pastor, o senhor Álvaro, o senhor Dalvan, eu gostaria que o senhor não fizesse mais citação aqui nesta sala da Bíblia Sagrada. Tudo bem, Meritíssimo, vamos lá. Aí dando mais uma palavra, eu disse: Meritíssimo, com todo o respeito, eu não posso fazer absolutamente nada se não usar a minha Constituição. Assim como vocês têm uma Constituição, também tenho uma que me foi dada por Cristo Jesus Nazareno. Aí fiz mais uma citação, está escrito. Eles não encontraram nenhuma base para poderem me prender. Sabe o que foi que eles fizeram? Marcaram audiência para 15 dias depois. Tudo que foi dito em tribunal da minha parte, que ficaram escrevendo, 15 dias depois, quando tive em tribunal, tudo que eles leram não tem absolutamente nada do que eu apresentei em tribunal. Aquilo que foi a minha fala, nada. Eles eliminaram tudo, apagaram tudo e criaram uma outra história, como se fosse eu que falara na primeira audiência. Criaram uma situação contra o meu advogado. Depois eram entre a espada e a parede. Doutor Bruno não pôde dar sequência com teu cliente por motivo disso, daquilo, mas ele provou ainda assim. O senhor está preparado para isso. Senhor Álvaro, não queremos passar essa para um outro dia, essa audiência para um outro dia. Só temos o dia de hoje. Tanto é que o nosso tribunal já constituiu um advogado para o senhor. É tipo, por obrigação, você deixa de estar trabalhando com o pastor, porque nós temos um outro para substituir agora. Fizeram essa pressão e eu não tive outra escolha. Eu disse: tudo bem, abro mão do advogado que eu tenho, aceito o advogado que vocês prepararam. O advogado que eles prepararam já estava tudo dentro do sistema. Lá puseram um homem. Quando começaram a fazer a leitura, apresentaram para mim 2 princípios, né? Eu teria de escolher entre as 2 posições. Primeiro, eliminar o vídeo onde eu falei a respeito desse pastor. Segundo, se não eliminar o vídeo depois de 6 meses, primeiro, eliminar o vídeo. E se não eliminar o vídeo depois de 6 meses, aí eu serei detido. Segundo, elimina o vídeo, vai para a igreja do mesmo pastor, pede desculpa e paga uma multa de 600 mil kwanzas. Eu saí daquele tribunal assim: não vou apagar nenhum vídeo. Se é cadeia, lá também tem almas. Eu não pedi a Cristo para pregar só no altar. Se é na cadeia, vou pregar na cadeia. Amém. Só que nós temos filhos, né? E no meio dos filhos também tem aqueles mais velhos, anciões que nós temos na igreja. Então, para não dizer que você já é o rebelde, o pastor rebelde que não ouve ninguém, então conversaram muito comigo, os mais velhos, as mais velhas, todos conversaram comigo, o pai, sabendo mesmo que o pai, diante disso, o pai não vai fazer como eles querem. Mas por favor, faça por todos nós então. Eu olhei para mim e disse: pela primeira vez, vou fazer algo. Não vou remover o vídeo, vou bloquear só o vídeo lá mesmo no canal. Está bloqueado, está guardado, está restrito o vídeo. Mas apagar não. Restringi o vídeo, fui diante da igreja naquele dia, porque eles pediram para eu ir para a igreja do pastor para pedir desculpa pela verdade que eu falei. No momento em que eu estava abraçando o pastor na igreja dele, eu falei assim na orelha dele: eu só peço perdão pela forma como fiz o vídeo, mas o que eu falei é verdade. Quando fui abraçar a esposa do pastor, fiz a mesma coisa. Mamãe, desculpa pelo fato de não vos procurar antes, mas o que eu falei é a verdade. Mas ninguém me ouviu, mas eles me ouviram pelo menos. Depois eu tive que pagar um valor de 600 mil kwanzas. Amém? E quem me levou em tribunal foi um pastor da igreja dele, grande.
Se a minha família tivesse conhecimento, tivesse noção, poderiam espumar. Mas ainda assim, existem pessoas loucas, frustradas. Quando aquilo estava acontecendo, eu lembrei de alguns propósitos que eu fiz com Cristo. Minha esposa trabalha na clínica, em uma clínica. E ela fazia noite na altura. Eu ficava em casa sozinho. Tem vezes que eu pegava o atador, amarrava os meus braços um no outro, amarrava minhas pernas, os dois pés, dormia no chão em oração. Muitas das vezes eu dava o joelho amarrado assim, eu sozinho se amarrava e dizia para Cristo Jesus: Pai, me prepara para sofrer por amor à sã doutrina. Se porventura um dia eu me ver preso, eu saberei que é por conta dos meus pedidos, por amor às almas, por amor às ovelhas, por amor à doutrina do reino dos céus. E assim passava a noite toda assim, orando. E quando tocasse 5 da manhã, eu tirava as cordas para minha esposa, quando chegar, não me encontrar amarrado. Mas era o propósito que eu fazia com Deus por amor a Cristo e por amor à salvação das almas. Então, tudo que tiver que acontecer lá na frente é resultado dessas alianças, é resultado desses pactos que eu fui fazendo com Cristo Jesus por amor a Ele e por amor às almas. E para finalizarmos, vamos ler o livro de Lucas 14, no seu versículo 26. Espero que Deus esteja tratando com a sua igreja nessa manhã. Livro de Lucas, no seu capítulo 14, no seu versículo 26, diz assim: se alguém vier a mim, aleluia, e não aborrecer a seu pai, aqui está claro, né? Está explícito. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, quer dizer que não é só aborrecer os outros, até mesmo aborrecer o teu próprio eu, o teu desejo, aquilo que você gosta, queira fazer, a sua própria o quê? Vida, não pode ser meu discípulo. Se você é uma pessoa que diz assim: eu acredito que Deus tem um propósito para a minha vida, como missionário, missionária, como pastor, apóstolo, meu querido, é necessário que tenha conhecimento do que está escrito aqui. Seguindo a Cristo Jesus, obedecendo a sua doutrina, você, lá na frente, a uma dada altura, irá se tornar inimigo dos teus pais. Mas isso vai acontecer se os teus pais não estiverem no mesmo lugar com você, na mesma palavra com você. Porque se toda a família estiver no mesmo lugar, aí há união. Mas se houver divisão, então não há o quê? Não há união. Eu tenho um irmão que é pastor da igreja mundial, mas a minha mãe não liga para ele para falar como é que ele tem que pregar, mas a minha mãe liga para mim para falar como é que eu tenho que pregar. Então por quê? Um é prosperidade, o outro prega salvação. Aqui não, aqui é arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Lá não, quer conquistar, quer muito dinheiro, quer encher o bolso, isso vai te matar, isso vai te levar para o inferno. Mas agora, se você se arrepender dos teus pecados, aí sim você alcançará a salvação. Resumindo a palavra de hoje, saiba que você foi criado antes que o mundo existisse por Cristo. E esse Deus que antes da criação da terra criou você, é o mesmo Deus que separou você para um propósito aqui na terra. Portanto, viva o propósito que Deus, o Todo-Poderoso, Deus dos verdadeiros profetas, queira que você o quê? Viva. Amém? Não importa quem venha se levantar, se é verdade, glória a Deus. Ah não, pastor, e se porventura minha família não aceitar essa verdade e se distanciar, e quando eu morrer, vou morrer que nem um cão, vou ser sepultado? Meu querido, se morreu, morreu, não importa mais o que vão fazer, não se preocupa quanto a isso. Que importância tem se o teu corpo apodrece aqui no contentor de lixo? Já morreste mesmo. Eu, pelo menos, eu bloqueei a minha mente com isso, já me treinei, sabe? Se morrer como cão, amém, glória a Deus, aleluia. Se alguém me enterrar, me enterrou. Se alguém não me enterrar, também. Até porque eu tenho feito esse pedido aos filhos. Quando morrer,
Não compre aquela urna assim bonita, não gastem dinheiro. Façam o seguinte, pegam no meu corpo, se porventura não morrer queimado por amor a Cristo, né? Pegam no meu corpo, queimem, pegam na cinza, vão no mar, jogam no mar, acabou. E se morrer no âmago, me enterram no âmago. Se morrer no Luanda, me enterram em Luanda. Agora anda mais com o corpo da pessoa de um lado para o outro. Para que só? Não. Aonde morrer, enterra aí. Ah, não, e se não tiver caixão, cava só o buraco, põe o corpo, põe areia, acabou. Já morreu mesmo, teu corpo. Agora a alma. Ah, aqui é outra história. Aonde a alma vai, esse é o nosso maior, é a nossa maior preocupação. Onde a nossa alma vai, depois daqui. Então, se você tem um chamado por Cristo, viva esse chamado. Amém? Não vai ser fácil. Pessoas vão se levantar dentro e fora do lar. Mas viva o propósito de Cristo Jesus na terra. Espero que por meio dessa palavra, Deus tenha falado muito em seu coração. Falou para vocês, pastor Elemento Surpresa. Obrigado pela sua atenção, igreja.